Vamos orar? Santo Deus, nós sabemos que nós podemos depositar toda a nossa confiança em Ti. Porque se há alguém que conhece, que pode mudar a história de uma nação, esse alguém é o povo do Senhor, somos nós. Aqueles que confessam a Cristo Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da vida. E, Pai, quantas histórias de nações, cidades foram mudadas porque o Senhor interveio. Deus, me lembro, Pai, da Romênia, que até mesmo na década de 80, quando o seu governante, Nicolau Ceausescu, de forma assim ferrenha, com pulso e punhos de ferro, governava aquela nação. Mas me lembro, Deus, que no momento da história, o Senhor usou o teu povo e o Senhor interveio naquela nação, mudando a história daquela nação. Deus, me lembro também do país de Gales, que um país que a sua economia estava afundada e, segundo os historiadores, iam passar milhões e milhões de gerações e não iam conseguir pagar a dívida com outros países da Europa. E no agir do Senhor, na história daquele país, em 1903, diz Deus que em pouco tempo a economia daquele país mudou e eles já não tinham mais dívidas. E Deus, a tua palavra é cheia de coisas que nos relatam a isso. Deus, como foi pregado na semana passada a respeito, Deus, do livro do profeta Jonas. E quando o Senhor usou o teu servo e ali o Senhor interveio, Deus, na nação de Nínive, Pai, na cidade de Nínive, Deus, aquela cidade foi mudada, Deus, em 40 dias. Deus, em nome de Cristo Jesus, nós cremos que o Senhor é o Deus que muda a história. O Senhor é o Deus que muda a economia. O Senhor é o Deus que muda a nação. O Senhor é o Deus que muda o coração dos governantes. E, Pai, em nome de Cristo Jesus, nós queremos expressar tudo isso diante do Senhor. Queremos expressar a nossa confiança no Senhor. Queremos expressar, Deus, que, Pai, independente de quem esteja no governo, nós sabemos que existe um governo muito maior, um trono muito maior, Deus, que não é dessa terra, mas que é dos céus e que governa todos os outros reinos e que governa todos os outros tronos. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos aqui, Deus, pedir ao Senhor. Claro, Deus, que de forma humilde, o Senhor intervenha na nossa nação, na vida do nosso presidente, dos seus ministros. Deus, que o Senhor, Pai, intervenha na nossa saúde, na nossa educação. Mas, além de tudo isso, que o Senhor, Pai, mude o coração daqueles que são teus, daqueles, Pai, que o Senhor, desde a eternidade, já os escolheu, mas que ainda não conhecem, não sabem disso, que o Senhor, Deus, traga-os para perto de ti. E Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, Pai, continue a usar da graça e da bondade do Senhor sobre os nossos governadores, prefeitos, vereadores. Deus, que em meio a essa situação possa haver também um pouco de humanidade. Aonde, Deus, o interesse seja um interesse maior, que é o interesse, Deus, da população, e não o interesse próprio, olhando para o próprio umbigo, olhando para Deus si mesmo, mas que o Senhor mude isso no coração das nossas lideranças. A tua palavra diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E o Senhor inclina para onde quer. Claro que nós entendemos, Deus, que não é só o coração do rei. Nós cremos que é o coração de todos aqueles que foram investidos de autoridades, mas autoridades, Deus, que
foi dada pelo Senhor por meio da tua palavra. Então, Pai, em nome de Cristo Jesus, que eles venham saber que o Senhor é o Deus que levanta reis, que levanta líderes, mas o Senhor também é o Deus que os abate, é o Deus que os depõe. E, Pai, o nosso desejo é que os nossos governantes possam temer o Senhor e governar, Deus, a nossa nação de uma forma mais justa, de uma forma, Deus, aonde a impunidade, de fato, ela é cumprida. Aonde aqueles, Pai, que roubam, de fato, sejam presos e venham a pagar pelo pecado cometido, pelo erro cometido. E que, ao mesmo tempo, também, nós, como povo do Senhor, possamos, Deus, falar em alto e bom som que quem governa e quem dirige a história é o Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e louvamos e agradecemos a Ti. Amém. Amados, eu gostaria agora de te convidar a abrir sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18, versículos de 1 a 6, para que nós possamos pensar um pouquinho sobre esse texto. Jeremias 18, dos versículos de 1 a 6. O texto diz assim, amados, Jeremias 18, do 1 a 6, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amados irmãos, nós podemos trabalhar esse texto aprendendo sobre a perspectiva do seguinte tema. Para que tanto eu quanto você possamos ser bênçãos, nós precisamos obedecer e ouvir a voz do oleiro, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E se tem uma coisa que me chama a atenção para que nós possamos aprender em meio a isso, é quando o texto, no versículo 2 e 3, usam duas expressões. Primeiro, quando o profeta Jeremias ele ouve a palavra do Senhor, ele diz que ele desceu à casa do oleiro. E no versículo 3, no versículo 2 diz que ele desceu, que ele obedeceu e desceu, e no 3 ele diz o seguinte, o 2 ele diz, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e o 3 diz, desci. O que nós precisamos entender é que entre uma ordem do Senhor e a obediência está a ideia de uma sintonia. A sintonia é, desce à casa do oleiro. A obediência é, desci à casa do oleiro. E o interessante aqui é que você não nota no texto em nenhum momento o profeta Jeremias dando qualquer tipo de desculpa aqui. E ao mesmo tempo você percebe que para ouvir a voz do Senhor, nós precisamos também sair da nossa zona de conforto. É o que nós vamos aprender aqui. O texto não especifica onde o profeta Jeremias estava quando Deus dá a ordem, mas nós sabemos que ele teve que sair da sua zona de conforto e obedecer a ordem de Deus. E, amados, e quando nós olhamos para isso, nós precisamos compreender o seguinte. Há um homem famoso chamado Bill Sanders, e ele falando sobre essa ideia de desculpa, ele cunhou a seguinte frase.
que desculpas é um invólucro de uma razão recheada de mentiras. E eu concordo plenamente não só com a frase dele, mas também com a frase de alguém conhecidíssimo na história chamado Benjamin Franklin. Franklin, falando também sobre o mesmo assunto, ele diz o seguinte: jamais conheci um homem que fosse bom em inventar desculpas e que também fosse bom em alguma outra coisa. Amados, e isso é interessante nós compreendermos, porque quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que e notamos que o profeta Jeremias ele não usa de nenhum meio de desculpa, pelo contrário, ele diz que ele ouviu e que ele desceu até a casa do oleiro. E nós precisamos compreender essas coisas. A ideia do ouvir precisa estar sintonizado com aquilo que Deus ordena. Porque quando nós olhamos para isso, nós precisamos perceber dentro do texto que ele só fez isso porque no próprio coração dele Deus trouxe o quê? Disposição. Amado, nós estamos vivendo dias em que, e principalmente hoje, né, em volta dessa pandemia, onde nós podemos estar muito mais claro de usar a ideia assim de desculpas. E falar assim, olha, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque, né, há situações que me impedem a isso. Mas você não vê Jeremias dando desculpas. Pelo contrário, ele tem disposição de obedecer. E essa é uma coisa que precisa haver no meu e no seu coração. Mas para isso nós precisamos aprender a ouvir. A ouvir aquilo que Deus fala, aquilo que Deus diz. Porque olha só, nós precisamos compreender o seguinte, que a ideia do ouvir é um ato ideológico. O que é isso? Nós podemos ouvir qualquer coisa e, de repente, não nos interessarmos por ela. Você quer ver um exemplo interessante que a Bíblia traz a respeito disso? Se encontra lá em Marcos, no capítulo 10, versículos 46 a 52. Você conhece muito bem a história, né, do cego Bartimeu, e você vai perceber que esse cego Bartimeu, por causa da multidão passando, então ele ouve, então ele entendia que Jesus estava passando por ali, e de repente ele solta alguns gritos dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o interessante é que assim a multidão ouve tudo isso, os discípulos de Jesus também ouvem, mas ninguém presta socorro a esse homem. Porém, tinha alguém que se importava com ele. Porque o ouvir, ele é algo ideológico se você não tiver preocupado em participar da vida do outro. Mas Jesus estava preocupado em participar da vida de Bartimeu. E isso é interessante, porque Jesus, diferente da multidão, não só ouviu, mas Jesus participou da vida daquele homem. E, amados, e o que nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber isso também. Nós vamos compreender que escutar é um ato do Deus Espírito Santo na vida do seu povo, na vida dos seus servos, que os leva a sair da sua zona de conforto e não usar de desculpa para fazer aquilo que Deus quer e aquilo que Deus manda ser feito. E isso é o que o profeta Jeremias faz aqui. E uma segunda coisa que nós aprendemos em meio a isso, primeiro é a da disposição, aonde você percebe a ideia da ordem de Deus e também da obediência, e essas coisas têm que andar em sintonia. Agora nós aprendemos uma outra coisa, além da disposição, que é a ideia da obediência, que também está no versículo 2 e 3. Você vai notar aí que o profeta Jeremias, quando ele ouve a ordem de Deus, ele não faz nenhuma exigência a Deus, pelo contrário. O texto mostra que rapidamente ele procurou obedecer. E, amados, se tem uma coisa que nós ouvimos
como crentes, desde a nossa infância, essa ideia da obediência. Por quê? Porque nós ouvimos a respeito de obedecer os nossos pais, obedecer às nossas autoridades, de obedecer os nossos professores. Então, nós temos uma vida toda em que nós crescemos ouvindo a respeito disso. E a palavra também nos ensina que nós precisamos obedecer a Deus e a sua palavra. Mas, infelizmente, muitas vezes nós fugimos desse conceito, nós fugimos dessa ideia. Mas não é isso que o texto vai nos ensinar a respeito do profeta Jeremias. Pelo contrário, o texto mostra que Jeremias ele tem um coração voltado a obedecer a esse Deus. E porque ele obedece a Deus, olha só, algo fantástico acontece. Ele aprende lições na sua vida e que marcaram a sua vida. Porque, amados, a obediência, nós sabemos que muitas vezes ela é dolorida, mesmo quando nós fazemos aquilo que é certo. Você vai perceber pela história, e a história bíblica, que a obediência, muitas vezes, até mesmo naquilo que é certo, ela traz a nós algumas dificuldades. Quando você olha para os apóstolos, quando eles enfrentam as suas autoridades por causa da obediência a Deus e a sua palavra, alguns deles sofreram alguns danos, como a morte, como ser decapitado, outros como ser preso, outros como ser lesados e ter até os seus bens saqueados. Mas você percebe que o profeta Jeremias, ele tem um coração voltado a obedecer, diferente de quando você lê a história do rei Saul, que foi ali corrigido pelo profeta Samuel, quando estavam para sair para uma batalha. E o profeta Samuel disse que era para aguardá-lo chegar, porque ele iria oferecer o sacrifício, e Samuel não era só profeta, era também sacerdote, e o povo, então, depois de uma semana, começa a se dispersar, e o rei Saul, olhando para aquilo, fica preocupado e assustado, e ele, então, oferece um sacrifício que não é da sua competência, que era da competência só do sacerdote, e, de repente, diz o texto que chega o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, e diz que o Senhor acaba de passar o teu reino. E ele ainda pergunta, o Senhor tem tanto prazer em sacrifícios quanto em obedecer? E o que o profeta Jeremias nos ensina é que obedecer é importante e traz a mim e a você lições profundas. Sabe por quê? Porque a última lição que nós vamos aprender aqui é a lição daquilo que ele vê quando ele desceu à casa do oleiro. Qual foi a lição que ele aprendeu quando ele desceu à casa do oleiro? Olha só o que o texto diz aí, amados. O versículo 5 e 6. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que é interessante aqui percebermos, amados, é que quando nós nos dispomos e quando nós obedecemos, mesmo em situações às vezes difíceis, Deus traz a nós lições profundas e eternas. Como essa lição que trouxe ao profeta Jeremias. Olha só o que Deus está mostrando ao profeta Jeremias. Um povo que tinha se rebelado contra Deus, um povo que tinha cometido o adultério espiritual contra Deus, adorando outros deuses, Baal e outros assim. Agora Deus traz uma resposta ao profeta Jeremias diante desse quadro e dessa situação nacional, dizendo o seguinte: não poderei eu fazer com a casa de Israel, assim como este oleiro está fazendo com esse barro? O que Deus está ensinando aqui ao profeta, amados? Que Deus é o Deus que pode mudar
e refazer as convicções do seu povo. Que Deus é o Deus que pode transformar o coração do seu povo. Que Deus é o Deus que pode mudar a história do seu povo. Que Deus é o Deus que tem um novo começo para o seu povo. Ou melhor, que Deus é o Deus de recomeço. Quando nós obedecemos, quando nós temos disposição em ouvir e não darmos mais desculpa. A lição que fica é fantástica, amados. Não poderei eu fazer de vocês aquilo que o oleiro fez com o barro quando ele quebrou, fazendo de novo, fazendo um vaso belo, lindo. O desejo do meu coração é que Deus faça isso também conosco, mesmo diante de situações tão adversas como estamos vivendo. Porque o Deus que nós cremos é o Deus que muda a história. É o Deus do recomeço. É o Deus que diz, olha, ainda não é o fim, mas eu tenho um novo dia para você. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Deus eterno, em nome do teu Filho Cristo Jesus, muito obrigado por essas verdades. Obrigado, Deus, por saber que o teu servo Jeremias, ele não usou de desculpas. Pelo contrário, ele se dispôs a ouvir ao Senhor, a obedecer, a descer à casa do oleiro. Deus, nós sabemos que o teu servo também teve disposição. Nós sabemos que o teu servo teve obediência e sabemos que ele também foi submisso a tudo aquilo que ele ouviu da parte do Senhor. E Deus, quantas lições ele aprendeu aqui? De que o Senhor é o Deus que pode nos refazer e mudar a nossa história, mudar a história da tua igreja. Porque o Senhor tem a história nas suas mãos, as rédeas da história nas suas mãos. E nós descansamos então no Senhor. E nós louvamos e agradecemos ao Senhor. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amados, eu quero encerrar dizendo o seguinte. Amanhã, às 20h, eu tenho um estudo com os nossos jovens. Mas o convite é estendido a todos os irmãos que queiram também participar do livro de Apocalipse. Nós já fizemos o panorama, nós já introduzimos o capítulo 1 e agora nós vamos, de fato, entrar na mensagem do capítulo 1, dos versículos de 1 a 8. Se você quiser também o material, eu mando no seu zap, no seu e-mail, eu disponibilizo o material com uma condição, que você leia e faça as observações necessárias para que eu possa corrigir e melhorar o meu material também, e assim servir a outras pessoas. Então, eu mando para você, você estuda, corrige, tá? E aí me manda de volta, né? Falando assim, olha, pastor, esse texto aqui não ficou legal, a frase, a combinação, tá bom? Eu agradeço aí, que Deus abençoe. Está encerrado, então, o nosso estudo e a nossa reunião de oração dessa noite. Deus abençoe a vida de cada um dos amados irmãos.